Bom dia para você e para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão. A gente está começando agora Palavra do Cardeal, que é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor. E para vocês também que nos acompanham. Bom dia, um bom domingo e uma boa semana. Dom Odilo, sempre a gente começa trazendo o Evangelho para que o Senhor nos possa levar à reflexão. Hoje o Evangelho, nesse terceiro domingo, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos, comecinho do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 14 a 20. É o momento de Jesus chamar os apóstolos: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente tudo, seguiram. É um momento que se chama, né, Pedro, Tiago, chama João, chama esses quatro, né, esse chamado interessante. Né? É o início do Evangelho. Início do Evangelho. Marcos. São Marcos é o Evangelho curtinho. São 16, eu acho que 16 capítulos. 16 capítulos. E ele não traz a história do nascimento de Jesus, da infância de Jesus. Começa já com o batismo no Jordão. E, imediatamente, o anúncio do reino de Deus e o chamado dos primeiros discípulos. E, imediatamente, também, Jesus começa a fazer os milagres de curas e de expulsão de demônios. Interessante. É interessante. É a luta de Jesus contra o reino do maligno, enquanto ele está anunciando o reino de Deus, né? Jesus está claramente, no Evangelho de São Marcos, em briga com o diabo, né? E com o reino do maligno, né? E naturalmente vence, expulsa o demônio respeita, e o povo fica assustado vendo, né, a autoridade que Jesus tem até mesmo para mandar no demônio e para curar as enfermidades. E aí Jesus passa a chamar discípulos para prepará-los a fim de dar a eles a mesma missão, de expulsar demônios, anunciar que o reino de Deus chegou e curar os enfermos. Interessante. Primeiro Jesus faz, depois chama os discípulos para fazer o que ele faz. O que ele faz. Logo, ele os envia em missão também. Que interessante. O Dom Odilo, é interessante que a maneira com que Jesus chama é uma maneira muito... ela é rápida e a resposta é mais rápida ainda dos apóstolos, né? O Evangelho faz questão de dizer que tudo acontece de forma muito imediata, né? Imediatamente eles seguem a Jesus, né? Bem, o Evangelho é bastante esquemático, né? Não significa que isto, de fato, tenha sido, né, na cronologia assim tão rápido, né? Mas o Evangelho mostra como o chamado de Jesus é um chamado firme, e a resposta é uma resposta firme, e que traz uma mudança de vida nos que são chamados e uma decisão para uma novidade na vida deles. Então, o chamado de Jesus é eficaz e é isso que dizia, muda a vida das pessoas, reorienta a vida das pessoas, segundo aquilo que Jesus depois lhes dirá e pedirá. E é interessante que Jesus, é o momento que Jesus vai para a região da Galileia, né? Ele vai para a região da Galileia e entra em contato com homens simples, né? Jesus não escolhe discípulos no templo e nem no clero, né? Ele escolhe ali como pescadores, né? Sim, Jesus está na Galileia, que é a região do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades. E ali, sim, escolhe entre os discípulos pessoas comuns, né? Que não tinham frequentado, talvez, né, a escola do templo e assim por diante, não eram da classe sacerdotal dos levitas e não eram da classe dirigente, digamos assim, né, do povo de Israel. Eram pessoas simples, porém, a estes Jesus chama e os envia e os autoriza, digamos, lhes dá autoridade para começarem a fazer o que ele próprio fazia. E, de fato, ali está o início da vida da igreja. A igreja é a comunidade daqueles que estão com Jesus, se deixam conduzir e trabalham a partir da autoridade de Jesus. A igreja não é uma instituição que tem autoridade por si própria, mas a autoridade de Jesus, da igreja está naquele que a envia, aquele que a chama e a constitui e envia.
Nisso a gente começa a ver a igreja começando ali mesmo, né? Dom Dilo, vamos falar do dia 25, que daqui na próxima quinta-feira nós temos a conversão de São Paulo, que para nós tem um sentido todo especial, claro, para a igreja tem um sentido todo especial, mas para nós aqui na Arquidiocese de São Paulo tem todo um colorido diferente, a festa da nossa Arquidiocese e também festa da cidade, né? Sim, 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo Apóstolo, e isto desde muito tempo, né? Não é uma festa nova, há séculos isto era celebrado, tanto que a primeira missa em São Paulo foi celebrada no dia 25 de janeiro, festa da conversão do apóstolo de São Paulo. Já existia a festa da conversão? Já existia festa. Além do mais, foi na missão dos jesuítas, ali na área inicial de São Paulo, na região do Pátio do Colégio, da Praça da Sé. E ali, uma primeira capelinha muito rústica ainda, um colégiozinho muito rústico para a comunidade indígena local. E ali, então, foi oficiada a primeira missa na capelinha, né, da Missão São Paulo Apóstolo. A missão já chamava São Paulo Apóstolo. E por isso, então, ali está o embrião da cidade de São Paulo, que nasceu em torno de uma capela, de uma escola, e nasceu de uma missa, né? Nasceu de uma missão. De uma missa. Então, para nós, em São Paulo, esse dia é muito significativo. Além de ser, claro, a festa da fundação de São Paulo, é oficialmente reconhecido como o dia da fundação de São Paulo, 25 de janeiro. O dia que celebra a missa. 1554. Isso. É festa da cidade, mas para nós é festa da igreja. Início da presença pública da igreja naquilo que viria a ser essa metrópole grande que é São Paulo. E isto, para nós, significa que nós não viemos depois, né? Nasceu junto. Então, temos o direito de cidadania aqui desde os inícios da cidade de São Paulo. E é claro que isso nos motiva para exercermos hoje a nossa missão, a exemplo dos que nos precederam, dos que aqui iniciaram o seu trabalho. Não podia nunca imaginar que São Paulo viria a ser essa cidade que hoje é, mas isso é para nós um desafio positivo que nos motiva, né? Nos move para fazermos hoje a nossa parte na missão. Dom Dilo, acho que é interessante resgatar um pouco da história também, toda essa parte que a gente chama de Planalto do Piratininga, né? A gente teve a figura do cacique Tibiriçá, que foi batizado, né, pelo Pancheta, e é uma figura que até hoje permanece, né, ele é sepultado na Catedral da Sé, né? Sim. Ele é sepultado ali, né? Na verdade, quem primeiro foi batizado entre os indígenas foi Bartira. A filha do cacique Tibiriçá. E em seguida o cacique também, e com toda a sua família, quiseram ser batizados. E, claro, a partir daí toda a comunidade indígena aderiu pouco a pouco à fé e foi catequizada e batizada, né? Mas é bem interessante esse encontro, né, dos missionários com a comunidade local, que não foi um encontro conflitivo. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Não foi encontro conflitivo. Uma convivência que foi bem acolhida, e depois também a preocupação dos missionários era justamente levar coisa boa à comunidade indígena, né? Levaram alfabetização, levaram cuidados com a saúde, levaram educação, levaram modos de trabalhar, modos de construir as choupanas, as casas, para terem mais conforto e segurança, levaram um conjunto de elementos da vida comunitária sem que as comunidades indígenas deixassem de ser comunidades indígenas. Interessante. Né? Só mais tarde é que veio o encontro também com a comunidade dos imigrantes portugueses e a mescla, portanto, né? Porém, o encontro foi um encontro pacífico. Com os missionários foi algo bem pacífico, então, com os jesuítas ali, né? Sem dúvida, foi. Foi um encontro pacífico e frutífero. Dom Dilo, mas só para lembrar, a arquidiocese tem uma história bonita também, porque a arquidiocese ela também é uma das mais antigas que nós temos também no Brasil, né? De fato, ela foi... primeira diocese. São Paulo como diocese foi só criada em 1745.
Mas antes disso já tinha Salvador, naturalmente, Rio de Janeiro, Recife. Tinha uma série de dioceses já antes mesmo de São Paulo. Em todo caso, ainda está entre as 10 primeiras dioceses do Brasil. Interessante. Odilo, dá a bênção para a gente nessa semana tão especial, tão bonita para todos nós. Hein? Bem, é claro que a gente lembra de maneira toda especial o povo de São Paulo, São Paulo capital, nesses dias que está em festa, rememorando a história, mas também olhando o presente da cidade de São Paulo com seus desafios, seus problemas, suas riquezas, suas coisas bonitas. São Paulo é uma cidade que tem de tudo, né? É verdade. Tem de tudo que você procura, encontra em São Paulo. Então é uma cidade de grande valor, mas de grandes possibilidades também. Então, nós queremos pedir a bênção de Deus de modo todo especial sobre essa cidade. Mas tem outras dioceses que também comemoram São Paulo como padroeiro. Eu sei, por exemplo, Blumenau, né? Padroeiro São Paulo? São Paulo Apóstolo como padroeiro. Que São Paulo, portanto, inspire, proteja e ajude a todos nós a cumprirmos bem nossa missão nos dias de hoje. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.